Naquela noite, a chuva caía como se o céu despejasse toda a sua ira sobre a cidade. Júnior, um garoto de 13 anos, estava encolhido sob a marquise de um prédio, tentando, sem sucesso, se proteger do frio cortante. Suas roupas, desgastadas pelo tempo, estavam encharcadas, e o frio penetrava até os ossos. Ele fechou os olhos, na tentativa de ignorar a fome que o atormentava, quando um grito agudo e desesperado o fez despertar. O silêncio da noite foi rompido, e Júnior saltou assustado, seu coração disparado. O grito ecoava de um beco próximo, um lugar perigoso, especialmente à noite. Tudo dentro dele dizia para ficar longe, evitar problemas, mas o desespero naquela voz o fez hesitar. Contra seu próprio julgamento, uma força invisível o empurrou em direção ao som. Com passos cautelosos, Júnior adentrou o beco escuro, onde as sombras consumiam toda a luz. Lá, no chão molhado, estava um velho gemendo de dor. Segurando sua perna com força, o homem parecia em agonia. Júnior, que cresceu nas ruas, estava dividido entre o medo e o desejo de ajudar. Ele hesitou por um momento, mas algo mais forte que o medo o fez avançar. Sem saber, estava prestes a se deparar com um destino que mudaria sua vida para sempre. "O senhor está bem?", perguntou Júnior, sua voz mais fraca do que esperava. O homem levantou a cabeça, seus olhos arregalados de dor e medo. "Eu caí, acho que quebrei alguma coisa", respondeu o homem com a voz trêmula. Júnior se aproximou. Ignorando o instinto que gritava para ele correr, disse: "Espere, eu vou te ajudar", ajoelhando-se ao lado do homem. Suas mãos tremiam enquanto tentava examinar o ferimento. "Qual é o seu nome?", perguntou. "Renato", respondeu o homem, apertando os olhos em agonia. "Renato Garcia." Júnior olhou ao redor, o pânico começava a tomar conta. As ruas estavam desertas, e ele não sabia a quem recorrer. "Preciso encontrar alguém para ajudar", disse Júnior, começando a se levantar. Antes que pudesse dar um passo, Renato agarrou seu pulso com uma força inesperada. "Por favor, não me deixe aqui, eu não posso ficar sozinho." O homem implorava, seus olhos fixos nos de Júnior com um desespero que ele jamais tinha visto. Júnior engoliu em seco. O que ele poderia fazer? Era apenas um garoto, sem ninguém no mundo, e agora um adulto dependia dele. Mas a urgência nos olhos de Renato era inegável. "Tudo bem, eu vou ficar", disse Júnior, sentando-se novamente ao lado dele, enquanto o frio e o medo apertavam em seu peito. A chuva continuava a cair implacavelmente, e Júnior tentava pensar em uma solução. Renato gemia ao seu lado, seu rosto contorcido de dor. "Não tenho como ligar para ninguém", sussurrou Júnior. Meu telefone está no bolso", murmurou Renato, com fraqueza, indicando seu casaco. Com mãos trêmulas, Júnior procurou no tecido molhado até encontrar o telefone. Discou para os serviços de emergência, explicando a situação com a voz tensa. "Estamos em um beco. Um homem está ferido, ele precisa de ajuda urgente." Enquanto aguardavam a chegada da ambulância, Júnior sentiu uma sensação estranha, como se sua vida estivesse prestes a mudar para sempre. O vento frio chicoteava seu rosto enquanto ele ficava ao lado de Renato, sentindo a chuva escorrer pela nuca. Seus olhos permaneciam fixos na entrada do beco, ansiosamente esperando ver as luzes da ambulância. O homem ao seu lado gemia de dor, seu rosto pálido e contorcido. Júnior sentia um peso no peito, como se carregasse um fardo que não era seu. "Por favor, não me deixe", murmurou Renato, sua voz espessa de medo e dor. Júnior nunca havia visto alguém tão desesperado. "Estou aqui", Júnior respondeu, tentando manter a voz firme. Ele não sabia mais o que dizer, mas tinha plena certeza de que não podia abandonar aquele homem. Os minutos pareciam se arrastar, e a ansiedade de Júnior aumentava a cada instante. Ele sabia que as ruas à noite eram traiçoeiras, e qualquer um que passasse poderia vê-los como presas fáceis. Contudo, a ideia de deixar Renato sozinho e indefeso era algo que ele simplesmente não suportava. Finalmente, o som distante de uma sirene trouxe a Júnior um alívio momentâneo.
Eles estão chegando, disse, tentando acalmar Renato, que apenas assentiu, exausto demais para responder. A ambulância parou na entrada do beco, e 2 paramédicos correram em direção a eles, empurrando uma maca. O que temos aqui? Perguntou um dos paramédicos, ajoelhando-se ao lado de Renato. Ele caiu e acho que quebrou a perna, explicou Júnior, sua voz tremendo um pouco. Ele não conseguia se mexer. Os paramédicos rapidamente avaliaram Renato, suas expressões sérias. Parece uma fratura no quadril, um deles comentou, dizendo que iriam levá-lo para o hospital. Enquanto colocavam Renato na maca, ele gritou de dor e fechou os olhos com força. Júnior deu um passo para trás, sentindo-se impotente, mas o olhar de gratidão que Renato lhe lançou antes de ser colocado na ambulância aqueceu algo dentro dele, mesmo naquela noite gelada. Quando os paramédicos estavam prestes a fechar as portas da ambulância, Renato segurou um deles pelo braço. Por favor, disse com a voz fraca, o garoto, ele precisa vir comigo. Júnior olhou para Renato, surpreso, sem saber o que dizer. Ele nunca havia sido necessário para ninguém, e agora um homem que mal conhecia estava pedindo sua companhia no hospital. O paramédico hesitou por um momento e depois olhou para Júnior. Você quer ir com ele? Júnior olhou para o beco escuro e depois de volta para Renato, que o encarava com um olhar esperançoso. Sim, eu vou, respondeu, tomando sua decisão. Os paramédicos ajudaram Júnior a subir na ambulância, e ele se sentou ao lado de Renato, enquanto as portas se fechavam e o veículo partia. Renato estendeu a mão, e Júnior, hesitante, a pegou. Obrigado, Renato disse com dificuldade. Eu não poderia ter feito isso sem você. A ambulância avançava pelas ruas escuras e molhadas, balançando suavemente a cada curva. No silêncio, interrompido apenas pelo som distante da sirene, Júnior e Renato ficaram lado a lado. O menino, ainda confuso com tudo o que havia acontecido nas últimas horas, segurava a mão de Renato, sentindo a respiração pesada do homem ao seu lado. Você deve estar com medo, Renato disse, com uma voz fraca, mas cheia de ternura. Júnior olhou para ele, surpreso com a pergunta. Ninguém jamais se importou com o que ele sentia, muito menos um estranho que acabou de conhecer. Estou mais preocupado com você, respondeu Júnior, olhando para as luzes da cidade que piscavam rapidamente pelas janelas da ambulância. Renato sorriu fracamente, um sorriso cansado, mas sincero. Você é um garoto forte, Júnior. Já vi muita coisa nesta vida, mas não vejo muitas crianças com a sua coragem. Júnior deu de ombros, sem saber como reagir. Ele não se sentia corajoso. Na verdade, estava aterrorizado, mas havia algo no modo como Renato falava com ele que o fazia querer ser forte, ao menos naquela noite. Senhor, o que você estava fazendo naquele beco? Júnior perguntou, quebrando o silêncio que começava a se formar entre eles. Renato suspirou, como se estivesse se lembrando de algo doloroso. Eu estava voltando para casa. Minha mente estava em outro lugar, nem vi o buraco na calçada. Quando percebi, já era tarde demais. Júnior assentiu, sem saber como consolar Renato. O homem parecia tão frágil, tão diferente do que Júnior esperava de alguém da sua idade. Você tem família? Júnior perguntou, sem pensar muito antes. Renato ficou em silêncio por alguns momentos. Júnior se arrependeu imediatamente de ter feito a pergunta, mas o velho respondeu com uma voz baixa e cheia de tristeza, não, estou sozinho, perdi minha esposa há muitos anos e nosso único filho, ele também se foi. Ao ouvir isso, Júnior sentiu um aperto no peito. Ele sabia o que era perder tudo, mas nunca imaginou que alguém como Renato, que parecia tão distinto, pudesse carregar uma dor semelhante. Eu também estou sozinho, Júnior confessou em um sussurro. Meus pais, eles se foram, e eu tenho vivido por conta própria desde então. Renato apertou sua mão um pouco mais forte, como se quisesse transmitir algum consolo com aquele gesto simples. Sinto muito, Júnior. Nenhuma criança deveria passar por isso. Júnior apenas assentiu, sentindo as emoções aflorarem dentro de si.
Mas antes que pudesse dizer algo mais, a ambulância parou abruptamente, as portas se abriram, e as luzes brilhantes do hospital inundaram o pequeno espaço, cegando seus olhos por um momento. Chegamos, disse um dos paramédicos, ajudando Renato a sair. Júnior seguiu logo atrás, sentindo-se pequeno e desorientado em meio às pessoas apressadas e às máquinas barulhentas. Enquanto caminhavam pelo corredor, Renato pegou a mão de Júnior novamente, como se esse contato fosse a única coisa que o mantinha ancorado à realidade. Não me deixe agora, Júnior, Renato implorou, com a voz tingida de medo. Eu não vou a lugar nenhum, Júnior respondeu, com a voz firme, embora por dentro estivesse cheio de incertezas. Quando chegaram à sala de exames, uma enfermeira pediu a Júnior para esperar do lado de fora enquanto cuidavam de Renato. O menino sentou-se em uma das cadeiras do corredor, sentindo a exaustão e a tensão pesarem sobre seus ombros. Estava prestes a fechar os olhos por um momento quando ouviu a voz de Renato à distância. Júnior, preciso falar com você. Júnior levantou-se rapidamente e correu até a porta, onde Renato o esperava, deitado em uma maca com uma expressão preocupada. O que há de errado, senhor Renato? Ele perguntou, tentando esconder o medo em sua voz. Júnior, eu não quero que você volte para as ruas. Quero que fique comigo. Sei que pode parecer estranho, mas sinto que o destino nos reuniu esta noite. Júnior olhou para Renato, incrédulo. Ninguém nunca se importou com ele dessa forma, muito menos lhe ofereceu algo além de desprezo. Por que você faria isso por mim? Ele perguntou, hesitante. Renato sorriu, apesar da dor estampada em seu rosto. Porque vejo algo especial em você, Júnior, algo que o mundo não deve desperdiçar. Os corredores do hospital estavam iluminados por uma luz artificial fria, em contraste com a noite chuvosa e escura que Júnior deixou para trás. Ele permaneceu ao lado de Renato, que agora estava deitado na maca, sendo empurrado gentilmente por enfermeiras em direção a uma área mais silenciosa. Júnior não conseguia se livrar da sensação de que tudo aquilo era irreal, tudo estava acontecendo muito rápido. Renato virou-se para ele enquanto a maca era levada pelos corredores. Júnior, preciso que você fique comigo, disse Renato, com urgência na voz. Ainda confuso, Júnior olhou para ele. Mas, senhor Renato, eu sou apenas uma criança, não posso ajudar muito. O senhor deveria ligar para algum parente, alguém que possa cuidar de você. Renato suspirou profundamente, e seus olhos se encheram de tristeza. Já te disse, Júnior, não tenho mais ninguém. Minha família se foi, e estou sozinho há muito tempo. Mas, conhecendo você hoje, sinto que talvez eu não precise ficar sozinho mais. Preciso de você, Júnior. Essas palavras atingiram Júnior com força. Ele sempre acreditou que estava destinado a ficar sozinho, que isso era um fardo que o mundo havia colocado sobre seus ombros. Agora, Renato, um homem que ele mal conhecia, estava lhe oferecendo algo que ele nunca pensou que teria, um propósito, uma conexão. No entanto, a desconfiança enraizada em anos de abandono ainda o segurava. Mas por que eu? Júnior sussurrou, quase sem fôlego. Por que o senhor quer me ajudar, sendo que mal me conhece? Renato sorriu suavemente, apesar da dor visível. Porque vejo em você uma bondade que muitos perderam. Quando decidiu me ajudar, mesmo sabendo dos riscos, você mostrou que é uma alma pura, alguém que o mundo não deveria deixar escapar. Não quero que volte para as ruas, Júnior. Quero que tenha a chance de uma vida melhor. Júnior ficou em silêncio por alguns momentos, processando aquelas palavras. Ele olhou para as mãos de Renato, que tremiam levemente, e depois para seu rosto marcado pelo tempo. E se eu não for o que o senhor espera, Júnior disse, com a voz embargada. Renato balançou a cabeça, com os olhos fixos nele. Você já é mais do que eu esperava, Júnior. E não se trata do que eu espero, mas do que você pode se tornar se tiver a chance. Os dois permaneceram em silêncio enquanto as enfermeiras finalmente pararam em frente. Renato foi cuidadosamente colocado em uma cama de hospital, seus movimentos limitados pela dor da perna fraturada. Júnior permanecia à porta, incerto sobre seu lugar ali.
Uma enfermeira aproximou-se, olhando para Renato com empatia. Vamos preparar tudo para a sua cirurgia, Sr. Renato. O médico logo virá falar com você, disse, antes de notar Júnior pela primeira vez. E você, jovem, vai ficar aqui? Renato não deu tempo para Júnior responder. Sim, ele vai ficar comigo. Este é Júnior, meu neto, declarou com uma voz firme, mas acolhedora. Júnior engoliu em seco, sem mais alternativas. Assentiu, sentindo uma mistura de apreensão e alívio. Sim, eu vou ficar. A enfermeira sorriu. Tudo bem, querido. Vou buscar uma cadeira confortável para você enquanto preparamos o Sr. Renato. Assim que ela saiu, Renato estendeu a mão para Júnior, que hesitou antes de segurá-la. Obrigado por não me deixar, disse Renato suavemente. Eu não vou a lugar nenhum, respondeu Júnior, finalmente começando a se sentir um pouco mais confortável com a situação. Renato fechou os olhos, visivelmente exausto, mas com um leve sorriso nos lábios. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Júnior permaneceu ao lado de Renato enquanto os minutos se alongavam, transformando-se em horas. O som distante das máquinas e os passos suaves das enfermeiras enchiam o quarto silencioso do hospital. Já mais confortável após a medicação, Renato olhava para o teto, pensativo, como se estivesse revivendo memórias antigas. Júnior, chamou, rompendo o silêncio que os envolvia como um manto pesado. Sabe, eu era um homem muito ocupado. Passei boa parte da minha vida construindo uma carreira e acumulando dinheiro, mas, no fim, isso não trouxe a felicidade que eu esperava. Sentado em uma cadeira ao lado da cama, Júnior ouvia atentamente. Nunca havia ouvido alguém falar com tanta franqueza sobre arrependimentos. O que aconteceu, Sr. Renato? Por que o senhor não está com sua família agora? Renato suspirou profundamente, como se o peso de suas palavras fosse imenso. Minha esposa, Helena, era o amor da minha vida, mas eu a perdi, assim como perdi nosso filho. Foi um acidente, algo que ninguém poderia prever. Desde então, me enterrei no trabalho, tentando preencher o vazio que eles deixaram, mas isso só me afastou das coisas que realmente importavam. Enquanto ouvia, Júnior sentiu um aperto no peito. Ele conhecia bem a dor de perder alguém, mas não conseguia imaginar a intensidade da perda de Renato, que tinha construído uma vida com sua esposa e filho. Sinto muito, murmurou Júnior, sem saber o que mais dizer. Eu também, respondeu Renato, com a voz pesada de tristeza. Por muito tempo, achei que isso era tudo o que me restava, até você aparecer naquela noite, Júnior. Vi algo em você, uma bondade que me lembrou de quem eu era antes de perder tudo. Júnior olhou surpreso. Mas eu não fiz nada de especial, Sr. Renato. Só ajudei porque ninguém mais o fez. Renato sorriu, cansado, mas grato. Às vezes, é exatamente isso que faz toda a diferença. Você poderia ter seguido em frente e me deixado ali, mas escolheu parar e ajudar. Poucas pessoas fazem isso, ainda mais nas ruas. Júnior não sabia como responder. Sempre pensou que sobreviver era o único objetivo da vida, mas, agora, sentado ali, sentia que talvez houvesse algo mais. Você foi a primeira pessoa a me olhar nos olhos e não ver alguém para evitar, disse Júnior, quase em um sussurro. Talvez seja por isso que fiquei. Renato assentiu, apertando a mão de Júnior com mais força. Sou muito grato por isso, Júnior. Sei que é pedir muito, mas consideraria ficar comigo? Não só aqui no hospital, mas depois. Posso te oferecer um lar, uma nova chance. Não quero que você volte para as ruas. Júnior olhou para Renato, seu coração acelerado. A oferta era tentadora, mas as dúvidas tomavam conta de sua mente. E se não der certo? E se eu não for o que você espera? Eu não sei viver de outra maneira. Renato balançou a cabeça, seu olhar cheio de compaixão. Eu não espero nada de você, Júnior, além de que seja você mesmo. Se aceitar, descobriremos juntos.
Mas o que eu não posso fazer é deixar você voltar para aquele mundo. Não agora, não depois de tudo. Júnior sentiu um aperto na garganta. Ele jamais imaginou que alguém se importaria tanto com ele, um garoto de rua sem perspectivas claras. Eu não sei o que dizer, Sr. Renato, falou, emocionado. Não precisa dizer nada agora, respondeu Renato de forma gentil. Apenas reflita sobre isso. Quero que saiba que, aconteça o que acontecer, você não estará mais sozinho. A manhã chegou com a luz suave do sol filtrando pelas cortinas do quarto do hospital. Júnior, que havia adormecido numa cadeira ao lado de Renato, acordou ao ouvir passos no corredor e o murmúrio das enfermeiras. Renato ainda dormia, seu rosto sereno, como se a dor do dia anterior tivesse desaparecido. Enquanto Júnior se espreguiçava, uma leve batida na porta chamou sua atenção. Era Patrick, o advogado de Renato, um homem de meia idade com uma expressão séria, porém amistosa. Ele entrou na sala, avaliou a condição de Renato e depois olhou para Júnior. Você deve ser o Júnior, disse Patrick com um sorriso. Renato me falou sobre você. Eu sou Patrick, o advogado dele. Júnior assentiu timidamente, não acostumado a lidar com pessoas como Patrick, mas havia algo na presença do advogado que o fazia se sentir um pouco mais seguro. Patrick se aproximou da cama de Renato, que começava a acordar. Renato, como você está se sentindo? Perguntou, inclinando-se ligeiramente em direção ao amigo. Renato abriu os olhos devagar, tomando um momento para se situar. Estou bem, considerando as circunstâncias, respondeu, olhando para Júnior e depois para Patrick. Precisamos conversar. Patrick assentiu e puxou uma cadeira para sentar-se ao lado da cama. Claro, Renato, estou aqui para o que precisar. Renato respirou fundo antes de falar. Quero que você faça algumas alterações no meu testamento, Patrick. Conheci Júnior ontem à noite e ele me ajudou num momento crucial. Quero garantir que, se algo me acontecer, ele tenha um lugar seguro para ir. Júnior ficou imóvel. Jamais pensou que alguém se importaria o bastante para incluí-lo em algo tão importante. Senhor Renato, o senhor não precisa fazer isso. Não quero ser um peso. Renato sorriu para Júnior, seus olhos cheios de ternura. Você nunca será um peso, Júnior. Quero fazer isso porque você merece. Não vou deixar que volte para as ruas. Patrick observava a troca entre os dois, sua expressão mudando de surpresa para entendimento. Renato, preciso aconselhá-lo sobre as implicações legais. Incluir alguém como Júnior no testamento pode ser complicado, especialmente considerando a situação dele. Renato assentiu, sem desviar o olhar de Júnior. Eu sei, Patrick, mas não posso ignorar o que sinto. Esse garoto merece uma chance, e estou disposto a lutar por isso. Patrick suspirou, pensando na melhor forma de orientar o amigo. Vamos precisar de mais do que um simples testamento, Renato. Precisamos garantir que Júnior tenha uma proteção legal sólida, o que envolve serviços sociais, talvez até uma custódia temporária. Não será fácil. Renato apertou a mão de Júnior, que estava sentado ao lado da cama, ainda tentando absorver tudo o que estava acontecendo. Estou disposto a fazer o que for necessário, Patrick. Júnior olhou para Renato, com os olhos cheios de lágrimas. Por que está fazendo tudo isso por mim? Sou apenas um garoto de rua, não tenho nada a oferecer. Renato balançou a cabeça, seus olhos brilhando com uma determinação que Júnior nunca havia visto. Porque você merece mais, Júnior. Vi algo em você naquela noite que me lembrou de quem eu fui um dia. Quero que tenha a oportunidade que eu nunca tive, a chance de reconstruir sua vida. Júnior não conseguiu segurar as lágrimas. Tudo parecia um sonho distante, algo que ele jamais imaginou ser possível. Eu aceito, disse, com a voz trêmula de emoção. Aceito ficar com você. Renato sorriu, visivelmente aliviado. Era isso que eu queria ouvir. Patrick, que assistia à cena, sorriu discretamente. Certo,
Vamos fazer as coisas do jeito certo. Vou preparar os documentos e precisaremos organizar tudo com os serviços sociais. Renato assentiu, com uma expressão determinada. Obrigado, Patrick. E obrigado, Júnior, por confiar em mim. Os dias que se seguiram passaram rapidamente, mas, para Júnior, cada um parecia uma eternidade. O hospital havia se tornado um local familiar, mas ainda assim estranho, onde Júnior estava sempre cercado por pessoas preocupadas com o bem-estar de Renato. Contudo, uma questão permanecia na sua mente: o que aconteceria quando Renato se fosse? Uma tarde, enquanto Renato descansava após uma sessão de fisioterapia, Patrick voltou ao hospital, desta vez acompanhado por uma mulher de aparência séria, porém amigável. Júnior, essa é a senhora Silva, disse Patrick. Ela é assistente social e veio nos ajudar a encontrar a melhor solução para você e para Renato. Júnior olhou para a senhora Silva, sentindo uma mistura de temor e esperança. Ele sabia que a presença dela era fundamental para o plano de Renato, mas o medo de algo dar errado ainda o atormentava. Olá, Júnior, disse a senhora Silva, com um sorriso acolhedor. Sei que você passou por muita coisa nos últimos dias, mas estou aqui para garantir que tudo ocorra da melhor maneira possível para você. Júnior acenou com a cabeça, sem saber exatamente o que dizer, enquanto Renato, deitado, observava tudo atentamente. Não se preocupe, Júnior, disse ele suavemente. Estamos todos do seu lado. A senhora Silva puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Júnior. Gostaria de conversar um pouco com você, se estiver tudo bem. Quero entender melhor sua situação e saber como você se sente em relação a tudo isso. Júnior olhou para Renato, que lhe deu um olhar de encorajamento. Em seguida, virou-se para a senhora Silva e começou a falar, ainda hesitante. Nunca tive ninguém querendo me ajudar assim antes, ele começou. Vivi nas ruas por tanto tempo, sempre esperando o pior, que agora parece um sonho. Senhora Silva assentiu, ouvindo atentamente. Entendo, Júnior. Deve ser difícil acreditar que algo bom possa acontecer, especialmente depois de tudo pelo que você passou. Mas quero que saiba que estamos aqui para garantir sua segurança e bem-estar. Júnior respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu quero ficar com o Sr. Renato, disse ele, com a voz firme. Ele foi o único que olhou para mim e viu além de um menino de rua. Ele me deu esperança. Renato sorriu para Júnior, com orgulho evidente nos olhos. E eu quero cuidar de você, Júnior. Quero que você tenha a chance de ser apenas uma criança e viver a vida que sempre deveria ter tido. A senhora Silva cruzou as mãos no colo, ponderando as palavras de Júnior. Bem, sabemos que isso não será simples. Existem questões legais, principalmente porque você ainda é menor de idade e está sob custódia do Estado. Mas estou aqui para ajudar a encontrar uma solução para vocês dois. Nesse momento, Patrick entrou na conversa. Estamos considerando a possibilidade de Renato obter a guarda temporária de Júnior enquanto ele se recupera. Isso permitiria que Júnior ficasse legalmente com Renato, pelo menos por enquanto. É possível? Júnior perguntou, com a esperança crescendo dentro dele. A senhora Silva assentiu. Sim, é uma possibilidade. Claro que será necessário um processo legal e a aprovação de um juiz, mas não é impossível. Precisamos garantir que você esteja em um ambiente seguro e estável, e Renato claramente quer ser essa pessoa para você. Júnior sentiu um alívio, mas também uma nova preocupação. E se o juiz disser não? O que acontece comigo? A senhora Silva sorriu suavemente. Trabalharemos para garantir que isso não aconteça, Júnior. Mas, se por algum motivo o juiz não aprovar a guarda temporária, ainda buscaremos uma solução para garantir sua segurança e bem-estar. Renato apertou a mão de Júnior, que ele segurava durante toda a conversa. Não se preocupe, Júnior. Vamos enfrentar isso juntos, passo a passo. Eu não vou desistir de você. Júnior olhou para Renato, sentindo uma renovada confiança. Eu acredito em você, Sr. Renato.
Vendo a determinação nos olhos dos dois, Patrick sorriu. Então temos um plano. Vamos começar a preparar os documentos necessários e agendar uma audiência o mais rápido possível. Enquanto a conversa continuava sobre os próximos passos, Júnior sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança de um futuro. Nos dias que se seguiram, enquanto Renato continuava sua recuperação no hospital, Patrick e a senhora Silva trabalharam arduamente para preparar o caso de Júnior. Cada detalhe era importante. Cada documento, cada testemunho era crucial para garantir que Júnior pudesse ficar com Renato. A tensão era palpável, mas também havia uma esperança crescente que os unia. Certa manhã, enquanto Renato estava em fisioterapia, Patrick encontrou Júnior na sala de espera. Tenho boas notícias, ele disse sorrindo. Conseguimos marcar uma audiência com o juiz. Acontecerá em 3 dias. Júnior, que estava sentado nervosamente em uma das cadeiras, olhou para Patrick com uma mistura de alívio e medo. E se ele disser não? E se achar que eu não mereço ficar com o Sr. Renato? Patrick se aproximou e colocou a mão de forma reconfortante no ombro de Júnior. Você precisa confiar, Júnior. Fizemos tudo o que podíamos. Mostre ao juiz que estar com Renato é o melhor para você. Além disso, você tem algo raro, uma história de coragem e bondade que pode tocar o coração de qualquer pessoa. Júnior respirou fundo, tentando manter a calma. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo, é bom demais para ser verdade. Patrick assentiu, compreensivo. Sei que é difícil de acreditar, mas você não está mais sozinho. Renato e eu estamos aqui para te apoiar, e enfrentaremos isso juntos. Quando o momento chegar, só preciso que você seja honesto comigo. O juiz quer ouvir sua história, entender o que você passou e o que deseja para o seu futuro. Júnior concordou lentamente. Vou tentar. Nos dias seguintes, Renato e Júnior se prepararam para a audiência. Embora Renato ainda estivesse fraco, ele fez questão de treinar o que iria dizer no tribunal, incentivando Júnior a fazer o mesmo. As noites eram longas, e Júnior muitas vezes se perguntava se estava tomando a decisão certa. No entanto, a constante presença de Renato ao seu lado lhe dava forças. Finalmente, o dia da audiência chegou. Júnior, vestindo roupas novas que Renato havia providenciado, estava visivelmente nervoso enquanto aguardavam no corredor do tribunal. Ele não conseguia parar de mexer no relógio que Renato lhe deu, um presente que representava muito mais do que o tempo que passaram juntos. Está pronto? Perguntou Renato, sentado ao seu lado, a voz calma, mas cheia de preocupação. Acho que sim, respondeu Júnior, tentando controlar a ansiedade que acelerava seu coração. Patrick apareceu no final do corredor, acenando para eles. É hora, rapazes. Vamos para o tribunal. Era uma sala grande e intimidadora, com o juiz sentado em um lugar elevado, observando todos os presentes. As pernas de Júnior tremiam enquanto ele se dirigia à mesa onde ele e Renato se sentariam. Ele olhou para o juiz, um homem com uma expressão severa, mas justa, e tentou se lembrar de tudo o que Patrick havia lhe ensinado. O juiz começou a sessão, revisando os documentos que Patrick havia entregue. Após o que pareceu uma eternidade para Júnior, o juiz finalmente o encarou. Júnior, gostaria de ouvir sua história, disse o juiz, com uma voz firme, mas amigável. Júnior respirou fundo e, após um breve olhar para Renato, que lhe deu um aceno de apoio, começou. Eu vivi nas ruas por muito tempo, disse ele, com a voz levemente trêmula. Perdi meus pais quando era pequeno e, desde então, estive sozinho. Fiz o que pude para sobreviver, mas nunca pensei que alguém se importaria comigo, até conhecer o Sr. Renato. O juiz ouviu atentamente enquanto Júnior narrava sua trajetória, desde a noite em que encontrou Renato no beco, até os momentos em que decidiram lutar juntos por um futuro melhor. Júnior falou sobre o medo que sentiu, mas também sobre a esperança que começou a crescer em seu coração. Quando terminou, o tribunal ficou em silêncio. O juiz olhou para Renato, que estava claramente emocionado, e depois voltou-se para Patrick. Senhor Patrick,
Quais são os planos do seu cliente para Júnior, caso a custódia seja concedida? Patrick se levantou e apresentou o plano que ele e Renato haviam elaborado, que incluía não apenas a guarda temporária, mas também uma série de medidas para garantir o bem-estar e a educação de Júnior. O juiz analisou tudo com cuidado antes de voltar a falar. Este é um caso atípico, mas está claro que há um vínculo forte entre Júnior e Renato. Acredito que os interesses de Júnior serão melhor atendidos sob a tutela de Renato Garcia. Júnior mal podia acreditar no que ouvia. Ele olhou para Renato, que sorria com lágrimas nos olhos, e depois para Patrick, que assentiu, confirmando que tudo havia dado certo. Eu vou ficar? Perguntou Júnior, quase sem ar. Sim, Júnior, respondeu o juiz, com um sorriso gentil. Você vai ficar. Júnior não conseguiu segurar as lágrimas e abraçou Renato com força, como se nunca quisesse soltar. Finalmente, ele conseguiu se libertar de todo o medo e dor que carregava do passado. Os dias que seguiram a decisão judicial foram uma mistura de alívio e inquietação para Júnior. Embora soubesse que havia conquistado algo valioso, o temor de que tudo ainda pudesse desmoronar continuava a rondar seus pensamentos. Renato, por sua vez, fez o possível para garantir a Júnior que ele estava seguro agora, mas ambos sabiam que ainda enfrentariam muitos desafios pela frente. Uma manhã, enquanto tomavam café no quarto do hospital, Patrick chegou com uma expressão mais séria do que de costume. Renato, Júnior, precisamos conversar sobre os próximos passos, disse Patrick, colocando uma pilha de documentos na mesa ao lado deles. Júnior parou de mexer em sua tigela de cereal e olhou para Patrick, preocupado. O que houve? Perguntou. Patrick suspirou e olhou para Renato antes de responder. A decisão do tribunal foi uma vitória, mas não é o fim da batalha. Os serviços sociais concordaram com a custódia temporária, mas ainda há muito o que fazer para garantir que essa situação se torne definitiva. Renato, sentado numa cadeira ao lado de Júnior, assentiu. Entendi, Patrick. O que precisamos fazer? Patrick abriu um dos documentos e começou a explicar. Primeiro, precisamos demonstrar que você, Renato, tem condições de cuidar de Júnior a longo prazo. Isso significa que será necessária uma avaliação completa da sua saúde, tanto física quanto mental, além de verificar o ambiente em que Júnior viverá. Júnior sentiu um frio na barriga e perguntou: e se eles disserem que o Sr. Renato não pode cuidar de mim? O que vai acontecer? Patrick olhou para Júnior com um semblante tranquilizador. Vamos fazer tudo o que pudermos para que isso não aconteça, Júnior. O objetivo aqui é mostrar que vocês dois oferecem um ambiente estável e amoroso onde possam crescer e prosperar. Também precisamos garantir que você esteja matriculado na escola e recebendo a educação que merece. Renato apertou a mão de Júnior, sorrindo de forma reconfortante. Eu não vou deixar nada acontecer com você, Júnior. Faremos o que for preciso para garantir que você tenha uma vida normal. Júnior assentiu, tentando se acalmar. Eu confio em você, Sr. Renato. Patrick continuou, além disso, precisamos garantir que todos os aspectos legais estejam em ordem, incluindo o testamento de Renato, que precisa ser atualizado para refletir a nova realidade, assegurando que você, Júnior, esteja protegido no futuro. Renato assentiu com uma expressão resoluta. Já tomei essa decisão, Patrick. Eu não vou deixar Júnior sem amparo. Júnior, que até então havia ficado em silêncio, olhou para Patrick com determinação. Eu quero ajudar. Sei que não entendo muito de questões legais, mas farei o que for preciso para mostrar que posso ficar com o Sr. Renato. Patrick sorriu, admirando a coragem do garoto. Isso é exatamente o que precisamos, Júnior. Sua disposição em lutar por essa vida é o que fará a diferença. Mas lembre-se, você não está sozinho nisso. Estamos todos aqui para apoiá-lo. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira correria de avaliações, visitas de assistentes sociais e preparativos para o que estava por vir. Júnior teve que lidar com suas inseguranças enquanto passava por entrevistas e respondia a perguntas sobre seu passado, enquanto Renato realizava uma série de exames médicos para comprovar sua capacidade de cuidar de Júnior.
A tensão aumentava a cada etapa do processo, e Júnior sabia que qualquer erro poderia comprometer tudo o que havia conquistado. No entanto, a proximidade com Renato lhe dava forças e a sensação de que, pela primeira vez, ele poderia ter encontrado uma verdadeira família. Finalmente, o dia chegou. Patrick entrou no quarto do hospital com um envelope nas mãos e um sorriso no rosto. Boas notícias para todos, anunciou, aproximando-se de Renato e Júnior. Recebemos a aprovação final. A custódia temporária foi convertida em permanente, e todos os trâmites legais foram concluídos. Júnior não conseguia acreditar no que ouvia. Então eu posso realmente ficar? Patrick confirmou com a cabeça enquanto entregava o envelope a Renato. Isso mesmo, Júnior, agora você tem um lar com Renato. Com os olhos cheios de lágrimas, Renato abraçou Júnior com força. Eu te disse, garoto, nós não vamos a lugar nenhum. Este é o nosso futuro juntos. Ainda atônito, Júnior finalmente deixou um sorriso escapar em seu rosto. Pela primeira vez, ele sentiu que estava no lugar certo, com alguém que realmente se importava. Os meses seguintes trouxeram uma nova rotina para Júnior e Renato. O que antes parecia uma sequência interminável de incertezas começou a se estabilizar. Júnior foi matriculado em uma escola próxima e, apesar de alguns desafios no início, se adaptou rapidamente. Renato, por sua vez, focou em ajudar Júnior a se acostumar com a nova vida, enquanto também se recuperava totalmente da cirurgia. Uma tarde, depois de um longo dia, Júnior sentou-se na sala de estar, observando a casa que agora podia chamar de sua. As paredes estavam decoradas com fotos e objetos que contavam a história da vida que Renato havia construído ao longo dos anos, mas o que mais chamou a atenção de Júnior foi um espaço vazio na parede onde Renato prometeu que ele poderia pendurar seus desenhos. Como foi a escola hoje? Perguntou Renato, entrando na sala com 2 copos de suco. Júnior deu de ombros e sorriu timidamente. Foi melhor do que eu esperava, ainda estou me acostumando, mas acho que estou começando a gostar. Renato sorriu e entregou um copo a Júnior. Eu sabia que você se sairia bem. Você é muito mais forte do que imagina. Júnior tomou um gole de suco, refletindo sobre as palavras de Renato. Sabe, senhor Renato, nunca pensei que pudesse ter algo assim, um lar, uma escola, alguém que se importe comigo. Ainda parece um sonho. Renato sentou-se ao lado de Júnior, colocando uma mão carinhosa em seu ombro. E é um sonho que estamos vivendo juntos. Mas lembre-se, Júnior, você merece tudo isso, cada momento, cada oportunidade. Você merece ser feliz. Júnior olhou para Renato, sentindo uma gratidão difícil de expressar. Eu só quero que você saiba o quanto sou grato por tudo. Por me dar uma chance quando ninguém mais se importava. Renato sorriu, seus olhos brilhando de emoção. E eu sou grato por você ter entrado na minha vida, Júnior. Você me deu uma nova razão para seguir em frente, uma nova família. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apreciando a companhia um do outro. O futuro, que antes parecia incerto, agora estava cheio de possibilidades. Júnior começou a imaginar a vida que poderia construir com Renato ao seu lado. Alguns dias depois, Júnior cumpriu a promessa de Renato sobre o espaço vazio na parede, criando um desenho que representava a nova vida que estavam construindo juntos. Era uma imagem simples, mas cheia de significado, 2 pássaros voando juntos em um vasto céu, livres em busca de um novo lar. Renato ficou emocionado ao ver o desenho. Está lindo, Júnior. Acho que essa parede finalmente encontrou o que faltava. Júnior sorriu, orgulhoso de sua criação. Quis representar o que temos agora, a liberdade de sermos quem somos, juntos. Renato assentiu, sentindo o calor nas palavras de Júnior. E é exatamente isso que somos agora, Júnior, uma família. A partir daquele momento, a casa de Renato não era mais um lugar solitário, mas um lar cheio de vida e esperança. Júnior finalmente encontrou o que sempre desejou, e Renato, por sua vez, encontrou um novo propósito. Os dois,
que haviam começado suas vidas por caminhos separados e dolorosos, agora estavam seguindo juntos, prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. E assim, com corações cheios de gratidão e a certeza de que não estavam mais sozinhos, Júnior e Renato começaram um novo capítulo em suas vidas, sabendo que, acontecesse o que acontecesse, eles sempre teriam um ao outro. No fundo, a história simboliza a força transformadora do amor e do cuidado, especialmente para aqueles que, como Júnior, foram descartados ou esquecidos. Renato oferece mais do que suporte material, ele oferece dignidade, respeito e esperança, ao mesmo tempo em que encontra em Júnior uma nova razão para continuar. Eles se completam e, ao se unirem, criam algo novo, uma família que, embora fora dos moldes tradicionais, é tão válida e poderosa quanto qualquer outra. A vida, que antes parecia limitada pelo sofrimento e pelo abandono, agora é vista com novos olhos, cheia de possibilidades, de desafios, mas também de um futuro cheio de esperança. A simbologia do desenho de dois pássaros voando juntos reflete essa nova fase, uma jornada compartilhada, livre e em busca de um novo lar. A história de Júnior e Renato nos lembra que a família e o amor podem surgir nos lugares mais inesperados, e que, com apoio e afeto, é possível superar até as circunstâncias mais difíceis. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!